quaisquer dúvidas, né, que vocês forem tendo, pode me parar que a gente vai discutindo, tá? Não tem problema nenhum. Eu só queria compartilhar algumas fotos com vocês de uma situação, né, que aconteceu com a gente. Na verdade, isso aqui não é um prédio, é uma casa, né? Mas ela tinha tantos pavimentos, né? A parte mais baixa dela aqui tem 3, e uma parte, inclusive, tem 4 pavimentos, né? Bem característico daquele estilo de construção que é semi-informal, né? Foi construída há mais de 50 anos, a primeira edificação, depois foi acrescentando, né, mais pontos de edificação, até chegar numa formação final em que várias partes dela têm múltiplos pavimentos. Era um lote grande, né, então várias famílias, né, moravam, todos membros de uma família maior, né, mas assim, várias deles com famílias, núcleos, né, familiares independentes, moravam nessa edificação aqui, tá? E aí surgiu esse tipo de fissura aqui, ó. Né, vocês veem que tá, ó, fissurou, começou na quina, né, da parede, atravessou todo o piso da cozinha e chegou na outra parede, tá? E depois continuou, né, na parte do outro cômodo, tá? Essa aqui já é a área externa, né, e ela continuou, tá? Então ela atravessou de fora a fora, né, a parede, ela não está só de um lado, né, ela está dos dois lados da parede, tanto na parte interna quanto na parte externa, tá? Então, essa foi uma situação que eu acho interessante a gente discutir o seguinte, né? Primeiro ponto é que é uma fissura horizontal, né? E geralmente a gente, quando vê um recalque, você espera aquela fissura característica dos 45 graus, né, que todo mundo fala, mas não necessariamente, tá? A gente vai ter sempre que avaliar o que está acontecendo para tentar entender por que está tendo essas fissuras, né? E um ponto importante da gente lembrar é que as fissuras, elas vão ocorrer aonde eu tenho os pontos de tensão, e esses pontos de tensão vão ser sempre perpendiculares à direção da fissura. Então, se a fissura está na vertical, as minhas tensões estão correndo aqui, ó, na horizontal. Então, eu preciso entender por quê, né? Então, quando você volta aqui na casa, essa parte, ela está aqui por cima, né? Essa parte da cozinha. E toda essa área da cozinha até o ponto lá na frente, né? Da construção, ela tem uma fissura horizontal correndo de fora a fora, tá? E aí lá na frente, eu não vou mostrar todas as fotos, porque ainda está em perícia, né? Isso aqui é só para a gente ver, né, um pouco essa situação. Mas aqui, né, aqui seria a frente, deixa eu chegar lá. Aqui é a mesma coisa, essa rua, ela tem, né, uma inclinação, aquela parte que eu mostrei, né, do primeiro portão tá nessa direção aqui, e aqui tá a parte da frente, né, porque é uma casa de esquina, então aqui você consegue ver também, né, as fissuras, aqui sim, na diagonal. E aquela fissura que eu mostrei para vocês, ela estava mais ou menos aqui, ó. Então, ela dividiu, só que na construção de trás desses 3 pavimentos aqui, né? Uma construção que só tinha 2 pavimentos. Mas como a casa era toda uma grudadinha na outra, né? Querendo ou não, ela está toda rígida, né? Essa edificação, ela não tem juntas, né? De dilatação, como eu falei para vocês, é aquela construção semi-informal, porque a casa tem mais de 50 anos. E há 50 anos atrás não era muito comum, né, as construções normais de casa, você contratar arquiteto, engenheiro, o pessoal contratava quem, né? O mestre de obras. Ele é que fazia todo o projeto, calculava a fundação, fazia estrutura, os cálculos vinham todos da cabeça desse profissional. E que não era errado, né, culturalmente na época era bem aceito, era uma construção bem feita. E, bom, ela durou 50 anos, então, de repente, surgiu esse tanto de fissura, tá? E essa daqui está na diagonal, mas as outras internas na casa estão todas na horizontal, como se estivesse seccionando. Essa casa, ela está se dividindo ao meio aqui, sabe? Então, essa foi a nossa grande preocupação. Por quê? Indicava que ela estava descendo, né, para esse lado de cá. Tá? Então, essa parte queria ficar no mesmo lugar,
e esse lado de cá estava afundando, tá? Então a gente tentou investigar, né, o que estava acontecendo, e uma das possibilidades seria uma infiltração de água, porque a fissura, ela cresceu, assim, de uma velocidade muito rápida. Uma semana, né, quando o proprietário me chamou para olhar a construção dele, o imóvel dele, ela estava com menos de 1 milímetro, bem fininha, né, só apareceu assim. E aí 2, 3 semanas depois já estava nessa espessura que vocês estão vendo. Foi tão preocupante que eu pedi para eles chamarem a defesa civil e a gente interditar todo o imóvel. Infelizmente, né, a gente teve que pedir para o pessoal evacuar, sair, né, de forma mais rápida possível, porque tinha um risco, né, um risco iminente, tá? Você vê que as fissuras, elas continuam no segundo pavimento, tá bem fissurado aqui, tá? E aí, no transcorrer, né, do caso, eles, uma das possíveis causas era infiltração, mas não seria uma infiltração de água normal, né, nem uma infiltração de esgoto, que tem uma vazão bem menor. Teria que ser uma infiltração de uma adutora, né, porque como a evolução das fissuras foram muito rápidas, então a gente tinha essa dúvida, né. Então contactou-se a concessionária do local, e eles fizeram, né, uma sondagem, e realmente tinha alguma coisa acontecendo lá, tá. Deixa eu ver se abre aqui, ó, tá vendo? Tinha alguma água, o solo já estava todo úmido, né, e aí eles até interditaram a rua, porque realmente tinha um vazamento, tá. Então, essa foi uma situação, bem dramática, né, porque tinham 5 famílias que moravam nesse imóvel, e eles tiveram que ser evacuados, né, de uma forma até um pouco rápida, e aí depois tiveram que entrar, né, na justiça contra a concessionária está tramitando ainda, né, essas questões, mas ela está atualmente pagando, né, o aluguel dessas famílias, para eles terem, né, aonde morar, porque essa era a casa principal deles, né, o terreno era da família, mas eles não era uma fonte, né, de investimento, era um imóvel principal, todos moravam lá. E aqui a gente vai discutir um pouquinho, né, hoje, no tema da nossa aula, como que a gente faz para fazer essas inspeções, né? O que que a gente avalia? Algumas informações. O tema é muito vasto, né? Então a gente não consegue abordar tudo numa aula pequena. É mesmo para a gente poder relembrar alguns temas, relembrar mesmo, e depois a gente passar o nosso protocolo de inspeção, tá? Lembrando que a gente está falando aqui de inspeções prediais, né? Por mais que aquilo seja uma casa, mas como ela tem 3 pavimentos e um ponto da casa tinha 4 pavimentos, a gente considera aquela edificação como um prédio, né? Por mais que ele tenha características mais informais, é um prédio, tá? Primeiro ponto, né, a gente lembrar que a fundação, ela tem uma norma, é a 6122, ela tem uma história, né, então a primeira revisão dela é lá de 80, 83, alguma coisa assim, depois ela passou por revisões, mais ou menos a cada 5 anos, sempre tem uma revisãozinha sobre ela, tá? Em 2010 teve uma grande revisão que assustou todas as construtoras, porque eles pediram, né, colocaram como obrigatório os exames nas estacas, fazer a prova de carga dinâmica, estática, fazer o benchmarking da edificação, e isso foi uma revolução, mas muito positiva, né, porque até então a gente não tinha muita certeza se as fundações estavam funcionando ou não. A partir desse ponto, a gente já tinha um teste para falar que sim, estavam funcionando. E aí, para a gente começar, né, fazer uma obra, primeiro você tem que fazer uma investigação geotécnica, que é fazer, né, os exames de sondagem no solo, para eu entender como aquele solo vai se comportar, para saber qual tipo de fundação vai ser necessário. Então, a mais comum das sondagens é a SPT, né? Ela é muito simples, é um reconhecimento da percussão, então ela faz, né, aquela aquela tendazinha que a gente vê nas obras, para fazer um exame mais rápido desse solo. Quando necessário, eu posso precisar de fazer uma investigação complementar, que aí eu vou usar as sondagens rotativas, né, ou as mistas, tá? Porque ela vai ser um material um pouco mais elaborado. E em alguns pontos a gente consegue até ver, né, a amostra do terreno, eles conseguem remover essa amostra, tira uma foto e a gente tem um registro de como era esse solo. Aí tem os tipos de fundação, né, só para a gente relembrar aqui rapidinho, a gente tem as fundações superficiais,
né, ou diretas, e as fundações profundas. Cada uma delas vai ter a sua especificação necessária, tanto para o tipo de solo que eu estou trabalhando, quanto para o peso da estrutura que eu estou recebendo. Né? É importante a gente lembrar como é que é o processo de projeção dos nossos edifícios, né? Primeiro a gente faz o projeto arquitetônico, depois a gente faz o projeto de estrutura, para depois fazer o projeto de fundação. Porque o projeto de fundação precisa saber quais as cargas que ele vai receber da estrutura. Então, aquele pilar que está descendo, vai descer no bloco, quantas toneladas, né, vai receber, para ele conseguir, então, pensar qual é a fundação adequada para aquele peso, para aquele prédio, tá? Então, vamos lá. Ela é uma fundação direta, né, geralmente são para edificações mais simples, tá? Então, a gente tem as sapatas, né, muito simples, que geralmente, né, as opções adotadas, né, para casas, as sapatas associadas e as sapatas de divisa. A gente tem também os radiers, né, muito usado aí para edificações de interesse social, tá? Porque eles são bem fáceis de executar, são rápidos, apesar de usar uma quantidade de material, eles conseguem, né, ter uma velocidade de execução. E aí nós temos as fundações profundas. Nessas fundações a gente tem algumas características um pouco mais complexas, né? Porque enquanto nas sapatas não, né, nas fundações diretas, eu tenho uma relação direta, né, entre o meu peso e a abordagem que eu estou tendo, né, então ela vai estar totalmente por sistema de compressão. Aqui, na fundação direta, vou contar também com atritos laterais das estacas, né, em alguns pontos, então eu posso colocar essa questão do atrito lateral também dentro da minha conta da resistência da fundação profunda, tá? E aí a gente tem algumas delas, né, que são as mais comuns, tubulão a céu aberto, muito comum, né? O de ar comprimido até cita na norma, né, mas ele é muito pouco usado, tá? Até pelo risco, né, que coloca o trabalhador. Quando tem que usar o ar comprimido, geralmente eles preferem usar um outro tipo de estaca que seja mecanizada, mas que não dependa, né, de colocar um profissional lá dentro do fuste. Então, só para lembrar, né, o tubulão é chamado assim que é aquela estaca que é escavada manualmente. Se ela precisar de ser escavada de alguma forma mais mecanizada, a gente vai chamar de estaca, não de tubulão. E aí nós temos vários tipos de estaca, né, aqui são a relação de algumas delas, as mais comuns, né, que a gente tem nas obras, tá? E aí cada uma delas vai ter uma função específica, né? Em razão do solo que eu encontrei, ou de alguma situação específica de altura do lençol freático, né? Carga, aqueles tipos de solos mais complicados, né? De se construir, eu vou trabalhar com estacas um pouco mais sofisticadas, tá? Ou mais trabalhosas, né? A estaca Franklin é uma delas. A gente tem também alguns tipos de estaca que são mais diferentes, né? Então aqui a gente tem algum outro desenhozinho para informar para vocês como é que é essa fundação, né? A gente dá uma bem força bruta, né? Essa é uma estaca com uma característica mais antiga, né? Pouco usada atualmente, mas ainda assim tem algumas funções que eu vou precisar de utilizá-la. A estaca raiz, ela tem aquela vantagem, né, de poder ser utilizada em locais que eu tenho um difícil acesso para fazer estacas mais robustas, né? Então eu faço várias estacas raiz para poder conseguir alcançar algum objetivo de talvez conter, né, algum maciço de terra ou fazer uma fundação. Então ela também pode ser usada para contenções, tá? E ela tem essa característica, né? Você primeiro coloca uma laminha betonítica nela para poder expulsar tudo que a gente tiver que precisar para abrir o fuste, e depois entra, né, com o máximo de pressão possível com a argamassa, é um material bem viscoso para conseguir entrar em maior parte, né, dos poros do solo, e ela tem uma utilidade, né, ela utiliza o atrito lateral da estaca, muito, né, então ela não conta somente com aquela carga de fundo, né, ela vai contar também com o atrito das laterais, tá?
E a nossa queridinha, né, quase toda a obra usa hoje em dia, que é a estaca hélice contínua. Relativamente nova no Brasil, tá? Ela começou a ser utilizada aqui nos anos 90, mas teve uma adesão muito positiva, porque ela é muito rápida, ela dá uma produtividade muito boa, e ela é relativamente segura, né? Então você consegue fazer uma grande quantidade de estacas sem muitos erros, tá? O maior problema que a gente tem é a parte, né, crítica, é colocar a armação dentro da estaca. Essa parte é complicada, né? Porque se ela entrar um pouco torta, dá algum probleminha, então você tem que trabalhar bem, né, os espaçadores para conseguir colocar ela mais retinha. Mas tirando esse ponto, ela é bem produtiva. E aqui é aquela estaca mega, né? Aquela estaca que a gente chama de prensada, porque ela é utilizada para fazer reforços de fundação. A gente usa muito para fazer alguns prédios, né, aqui em Belo Horizonte, eles compram aquelas casas que foram tombadas e aí faz a construção do fundo. Só que como a casa tombada, né, foi feita com aquela fundação de pedra de 1920, então ela não vai resistir você fazer, né, uma escavação e uma fundação tão grande de um prédio logo atrás, né, 10, 20 metros de proximidade de uma casa antiga. Então você tem que fazer um reforço dessa fundação antes de construir o novo prédio, para manter, né, aquele imóvel que é mais antigo. Então, geralmente, eles utilizam esse tipo, tá? E essa é uma foto, né, da estaca mega ou prensada, porque ela está realmente refazendo o suporte dessa casa aqui. E é desse jeito mesmo que a gente utiliza ela para fazer reformas, né, ou alguma recuperação de imóveis tombados, quando você não consegue recuperar, né, corretamente toda a fundação, você tem que fazer algum tipo de estaca um pouco mais complexa, que é esse tipo aqui. Quando a gente dá sorte, né, dá para fazer um retangulão por debaixo da fundação que está sendo recuperada, né, mas às vezes não dá, tem que fazer algum outro tipo de sistema. E aí tem os ensaios, né, da fundação, que é o primeiro ponto que a gente vai observar, né. Então, dentro da estrutura do prédio, eu tenho um ensaio que é pré-fundação, que seria a sondagem, tá. Então, no histórico do prédio, quando a gente faz a vistoria de inspeção predial, é importante lembrar, né, que eu preciso primeiro avaliar as condições técnicas do prédio. E se eu ver alguma suspeita, né, de problemas na fundação, o primeiro ponto é recuperar essa documentação. E a primeira documentação é a pré-obra, que seria a sondagem. A segunda vai ser a pós-obra, na parte de fundação, que são os ensaios, né, as provas de cargas, tanto as dinâmicas quanto as estáticas, que aí vai depender, né, do tipo de fundação, para saber se ele conseguiu fazer a dinâmica ou se ele teve que fazer a estática para conseguir fazer o ensaio daquela fundação, tá? Porque a dinâmica é a mais fácil de fazer, né, ela requer menos espaço. Nem toda obra consegue fazer a estática, e aí você tem um recurso, né, que a norma te dá, para poder recalcular essa quantidade de ensaios que você faz pela quantidade de estacas que você executou, tá? Então aqui, né, tá a parte da norma que fala sobre o desempenho. Então você fez a fundação, é importante que você saiba qual é o desempenho que ela tem, né, ela realmente está regular, não vai ter problema lá na frente. Então, como eu falei com vocês, essa parte só se tornou obrigatória a partir de 2010. Então, se você estiver fazendo vistoria de inspeção predial em algum prédio anterior a essa data, não vai ter, tá? Porque o pessoal só fazia em último caso, né, em obras extremamente complexas, que tinham um receio, né, de ter algum problema, mas então só se tornou obrigatória mesmo por norma a partir de 2010, tá? Então, se o prédio está fazendo uma inspeção predial que é de 90, não vai ter, então não precisa nem perguntar. Mas se o prédio é de 2012, 2014, é interessante, né, perguntar. Às vezes o condomínio não tem, mas a construtora pode ter esse documento guardado lá com ela, e que pode ajudar, né, a investigar um possível problema. Então, a quantidade, ele vai falar que está na tabela 6. Quantos, né, quantos ensaios eu faço? Vai depender do tipo de estaca e da quantidade de estacas que eu estou fazendo. A mais comum delas, né, que é a hélice contínua, a gente fala aqui, né, então ela aparece na tabelinha, acima de 100 estacas, eu tenho que fazer pelo menos um
uma prova de carga estática. Mas, se não tiver condições, a norma te dá, né, aqui é porque a tabela continua, né, e ela fala, de acordo com os parâmetros B, C e D. E aí eu coloquei os parâmetros B, C e D para vocês verem, tá? Mas é só a continuação da tabelinha de cima, ok? E aqui ela fala da quantidade de ensaios dinâmicos. Se por comprovação, né, as cargas de prova estática e compressão podem ser substituídas por ensaios de carregamento dinâmico, tá? Dependendo da situação, eu já participei de obra, por exemplo, que não dava para fazer a prova de carga estática. O terreno era muito pequeno, ia ter muita estaca, mas o terreno, as estacas estavam muito próximas uma da outra, né? E a prova de carga estática, ela requer um espaço considerável para você conseguir executá-la, né? E um tempo considerável para usar o macaco e fazer todo o procedimento corretamente. Então, não dava para fazer, tá? E aí, o consultor indicou fazer a prova de carga dinâmica. Aí fazia mais provas, né? Na proporção ali de 5 ensaios para 1. Então, se eu tinha que fazer uma prova de carga estática, eu teria que fazer 5 provas de carga dinâmicas, tá? E aqui é só uma fotinho, né, da prova de carga dinâmica. Você tem a estaca, geralmente a gente coloca uma camisa, né, de proteção ao redor dessa estaca, porque aqui está o martelo, e ela vai tomar uma martelada na cabeça dela, e aí você consegue testar, né, se ela deslocou, qual foi, né, o tamanho desse deslocamento, e se ele está dentro das condições aceitáveis, né. Então, geralmente, ela já vai determinar, na norma, né, da prova de carga específica, ela vai determinar qual é a carga que você tem que colocar, né, se é 2 vezes a carga de trabalho, se é 1 vez, 6, vai depender do tipo de estaca, né, de que você está planejando fazer. Aí o próprio projetista já vai te falar qual é a necessidade, né, e vai dimensionar esse teste, tá? Mas é importante que tenha esse parâmetro, né, ele vai avaliar a carga que você está aplicando e o deslocamento da estaca. A prova de carga, ela é mais complexa, tá vendo? Eu tenho que fazer 4 estacas de apoio para a estaca que eu estou testando. Aí eu vou colocar o macaco hidráulico, e é ele que vai fazer a pressão na estaca, né? Essa parte toda é estática, fica todo mundo paradinho, é só para ter certeza de que nada dessa estrutura auxiliar vai mexer, e quem vai mexer é só o macaco hidráulico, ele que vai pôr a pressão em cima da estaca, e aí essa carga também pode ser medida, e o deslocamento também, né? Então aqui está uma foto de um ensaio desse sendo realizado, aqui tem toda aquela estrutura estática, né? Aqui é o macaco hidráulico, eu estou testando para ver qual a carga que ele está suportando e se ele vai ter algum tipo de deslocamento, tá? E aí, o segundo ponto, né, que a gente vai avaliar na parte das estacas é a interação do solo com a estrutura, né? Então, tem o primeiro ponto, que é a distribuição das tensões. Eu tenho aquele bilbo, né, de tensão, o bulbo, né, de tensão. Bilbo é o Bilbo Baggins. É o bulbo de tensão, tá? E aí eu vou ver se ele, o tamanho dele, né? Se eu tiver interferência dele com outra estrutura, isso pode trazer um problema, tá? Outro ponto é as tensões do solo com presença de água, né? A água vai interferir nessa tensão do solo. Água de mais ou água de menos vai me trazer problema. Então a gente precisa avaliar isso. Aí a capacidade de carga dos solos, né? Quando ele atinge a ruptura, qual que é a característica, né, desse solo? Então eu vou precisar de entender essas relações para saber se a minha fundação está funcionando corretamente. E aí a gente tem os recalques, né? O que é um recalque? É quando um elemento que deveria ficar estável, ele tem um deslocamento vertical. Tá? Esse deslocamento vertical que a gente chama de recalque. Nós temos alguns tipos de recalque, né? Que são aqueles recalques que nós chamamos de uniformes. Assim que eu aplico a minha carga, imediatamente eu tenho um recalquezinho. E ele é uniforme. Geralmente os prédios já contam com esse tipo de recalque, tá? Porque o solo, né, ele não é completamente rígido, ele não é inelástico, ele realmente vai ter alguma movimentação, mas ela tem alguns requisitos, né? Ela pode ser admitida até um certo ponto, tá? Então, mas assim, é importante observar que nós temos sim recalques no solo, tá? Ele vai acontecer em algum ponto, mesmo que não tenha
o recalque diferencial, né, que é o problemático. A gente vai ter que toda a fundação vai ter um tipo ali de compressão, vai ter um deslocamentozinho vertical para baixo, então, dentro de uma normalidade, isso é aceitável. Depois a gente tem o recalque por escoamento lateral, que acontecem com maior frequência, né, em solos não coesivos, então ele vai ter uma certa tendência a inclinar para o lado, tá? Esse é um tipo de recalque. Depois a gente tem o recalque por adensamento, que ocorre pela diminuição do volume aparente do solo, tá? Então, quando você tem o fechamento dos vazios, esse solo dá uma solapada. E agora a gente tem as causas do recalque, né? Porque tudo bem, ele acontece, né? Alguns deles vão ser normais, que é aquele recalque uniforme, quando ele já está previsto, né, dentro das cargas, mas tem alguns tipos de recalque que não são aceitáveis, né? E por que que eles acontecem? A gente vai dar uma avaliada. O primeiro deles é aquele recalque que acontece por superposição de pressões. Aquela fundação que não avaliou que já existe uma edificação do lado e que ela tem uma influência na edificação que você vai construir. Então, você tem uma sobreposição de tensões sobre o bulbo de tensão dos edifícios. Tá? Essa é uma causa. Depois nós temos deficiência na investigação geotécnica, né? Que é bem comum, né, gente? O pessoal trabalha sempre com o máximo de economia possível, né, na construção. Né? Toda a parte que é técnica, dentro da obra especificamente, né, tudo que é intelectual, o pessoal sempre tenta dar uma resumida ou até eliminar completamente. Então, era muito comum fazer casas sem que tivesse nenhum tipo de sondagem, né, principalmente casas. E até há pouco tempo atrás, até prédios, né, de pequeno porte faziam sem sondagem, baseado na experiência do engenheiro, né, já fez tantas obras naquele bairro, então já conhece, mas isso não é uma realidade, né, então a gente tem situações que a deficiência na investigação geotécnica leva ao projetista da fundação cair em algumas armadilhas, né, não prever que tinha alguns problemas que ele não viu, porque não tem a sondagem, tá? E isso acontece, né, você tem áreas de vazios no solo que você não viu, ou áreas de solo compressível que não foi feita. E a gente tem dois problemas: a ausência da sondagem ou a sondagem ineficiente, né, aquela sondagem que tem poucos pontos dentro de todo o lote, né, são alguns poucos pontos. Eu já vi, por exemplo, um prédio não, né, um empreendimento, que tinha uma área de 1.500 metros quadrados, ia fazer vários prédios, e tinha uma sondagem com 5 pontos. Né? Então, assim, se eles não dessem muita sorte do solo ser muito uniforme, a probabilidade de ter um problema lá na frente é muito grande. Né? Está confiando que você vai conseguir pegar toda uma estratificação de solo com 5 pontos, o que é muito pouco. Tá? Depois nós temos fundação sobre aterros, né? Essa também é muito comum, onde você tem um aterro, principalmente em construções que não são muito formalizadas, né? O próprio pessoal entende, eu posso tirar essa terra daqui e aterrar lá. Só que se não tiver um controle muito adequado desse aterro, né, o controle da umidade, da compactação, esse aterro não tem as mesmas características do solo original, né, compactado ao longo de anos ali. Então, isso também causa problemas. Depois eu tenho a alteração da função da estrutura, isso é muito comum, né, em prédios comerciais também, quando você tem um prédio que era para ser utilizado de uma certa forma, e depois o pessoal foi aumentando a área, foi colocando mais área de lazer ali, constrói uma piscina e coloca mais peso, mais peso, mais peso em cima da construção, sem avaliar se aquilo foi dimensionado para trabalhar daquela forma, tá? Sem avaliar se foi realmente calculado. Dependendo da condição, a gente pode ter realmente problemas muito sérios em função de uma alteração do uso da estrutura, né? É até um dos pontos que a gente tem que checar na inspeção predial, saber se o uso daquele empreendimento está adequado para o que ele foi projetado, né? Lá no projeto inicial, é um prédio misto, residencial e comercial, mas não tinha previsto essa piscina aqui, então tem um desvio, o que está acontecendo? Por que foi feito? Quem calculou, né? Quem aprovou?
Isso é bom a gente sempre checar e colocar nos nossos relatórios. Depois nós temos rebaixamento de lençol freático, né, isso pode acontecer. Em alguns pontos, isso pode ser até realmente muito complicado, porque você retirou a água de um determinado momento e a água ocupa espaço, né? E aí você tem o solapamento desse solo. A gente tem solos colapsíveis, isso acontece, né? Quando em contato com a água, eles têm uma cimentação diminuída, né? Eles trabalham, né, de forma diferente, tá? E aí, em casos, principalmente, né, com fundações em estacas, ele pode ser muito comprometedor para a parte de estabilidade dessa estaca. Aí nós temos os solos expansíveis, que pode acontecer, né, ele vai se expandir e ele acaba levantando a fundação. Então, é até um tipo diferente de recalque, né, em vez da construção diminuir de tamanho, na verdade, ela tem um recalque diferencial, mas é porque uma parte da fundação ela aumentou de altura, né, a outra permaneceu na mesma, do jeito que ela estava, né, prevista, porque esses solos não necessariamente eles vão acontecer de forma homogênea, né. Então esse é um problema que acontece quando não tem, né, aquela investigação bem feita. Então eu juntei 2 problemas, eu não entendi como é que funcionava o meu solo, construí de uma forma e depois eu tenho uma patologia. Infiltração é aquele exemplo que eu passei para vocês lá no início, né, com as fotos que a gente dividiu. Realmente a água, se ela não tiver prevista naquele solo, ela muda completamente a característica que a fundação tinha inicialmente, né, e chegou até levar ao colapso daquela estrutura. Ela não chegou a se desabar, né, não teve um colapso catastrófico, mas ela perdeu a capacidade de ser habitável, tá? Então chegou num ponto que janela não abria mais, porta não abria mais, porque ela comprimiu, né, um lado da edificação de tal forma que ela perdeu a habitabilidade. E era muito arriscado, né, os moradores voltarem. Então, uma coisa interessante para se verificar é isso. Se eu tenho pontos de água próximos, se eu tenho, em alguns lugares, né, costuma ter poço artesiano, principalmente em prédios com várias unidades, com múltiplos, né, múltiplos prédios por empreendimento, eles costumam colocar várias questões que utilizam bastante água e coloca poço artesiano, utiliza outras fontes de água que pode gerar algum tipo de vazamento, e a gente demora a perceber isso, né? Se não tiver ali um controle muito afinado, só vai perceber quando já tiver um problema bem grande nas mãos, né? Erosão, né? O fenômeno da erosão atinge principalmente fundações executadas onde existem correntes de água, tá? Aí já é diferente. Eu estou próximo de um lugar onde a água escorre com muita facilidade, né? Então, principalmente em locais que eu tenho declives ou aclives muito acentuados, a água escorre por ali e ela pode sim lavar aquele solo que está suportando a minha fundação. Então, em casas ou imóveis, né, que não teve uma pesquisa muito adequada para fazer a fundação, imóveis com características de construção informais, isso acontece muito frequentemente. Escavações próximas, né, esse daqui é o queridinho dos problemas de recalque em fundações. A gente teve vários exemplos, eu já acompanhei várias perícias que aconteceram exatamente por conta disso, escavação próxima, mal feita, mal dimensionada, que afetou diretamente as construções próximas, tá? Aí eu coloquei até um exemplo aqui, que esse foi bem emblemático, que é um prédio de Xangai, tá? E ele fez exatamente isso. Ele queria fazer um parque nas proximidades do prédio, então ele escavou de um lado e colocou a terra que ele escavou do outro. Então ele criou mais peso do outro lado. E aí demoraram para fazer a obra, para piorar a situação. Veio chuva, intempéries, né? E afetou a construção de tal maneira que ela acabou, sim, colapsando, né? Acho que todo mundo já viu essas fotos na internet, e é interessante que você vê exatamente o ponto que rompeu a fundação, né, as estacas todas quebradinhas, e o prédio ele caiu basicamente inteiro, né, ele nem ruiu não, ele realmente tombou para o lado, para ver que realmente foi a escavação a principal culpada pelo colapso desse prédio, tá.
Então esse é um exemplo, né, que eu acho bem emblemático. E a gente tem esse efeito aqui, que eu nem vou tentar falar o nome, mas é quando você tem uma camada compressível de solo, tá, e o movimento dessa camada provoca um recalque, né. Então aqui a gente tem a parte do aterro, que eu tenho uma questão que afeta o meu solo para uma direção, e a escavação, que afeta para outra direção. Tá, esse efeito, ele também pode provocar uma série de fissuras no prédio que vão deixar entender que tem alguma coisa acontecendo lá embaixo, tá. E a influência da vegetação, né, as árvores, dependendo do porte, do tipo de árvore, né, da forma como ela foi plantada, a proximidade dessa vegetação ao imóvel, né, à edificação, ela pode sim trazer vários tipos de patologias, né, nesse nosso imóvel, mesmo depois que a árvore está cortada, tá. Então a gente tem que primeiro avaliar essas situações da nossa vegetação, né, o que está acontecendo, porque mesmo que a árvore está cortada, a raiz ainda está lá embaixo, e às vezes retirar essa raiz pode ser mais problemático. Então, tem que trabalhar junto com o consultor de solos para entender se deixa, se retira, se refaz, né, porque tem uma série de situações que eu posso prejudicar ainda mais a edificação se eu remover essa vegetação, se eu remover o resto, né, o resto dela, tá? Porque elas podem interferir, principalmente com fundações rasas, né? Elas levantam as sapatas, levantam os alicerces mais rasos que as casas constroem, né? Principalmente de imóveis térreos, né? De um pavimento só, e causam uma série de problemas que a gente tem que avaliar para saber como que a gente vai tratar aquilo depois, tá? E por último, as zonas kársticas, né? Que são aqueles solos que têm uma presença muito grande de cálcio e magnésio, que pode levar, né, a uma característica desses solos eles diminuírem de volume, porque esses sais sobem na água e vão embora, tá. Então essa também é uma característica que tem que ser levada em consideração. São várias causas, né, então assim, a gente não consegue avaliar sem ter um estudo mais aprofundado. Então a gente tem que só relembrar aqui, né, voltando lá atrás, a gente tem alguns recalques que são admissíveis, porque faz parte da natureza intrínseca, né, dos materiais. Todo material, ele vai ser minimamente compressível, né, quando se trata de compósitos, o solo, ele é um material bem diverso, né, são várias partículas que estão participando dele, então ele vai ter algum tipo de movimentação vertical. Mas aí o que a gente vai entender é qual é o tamanho disso, né, qual que é o intervalo que é aceitável. E isso vai sempre vir do projetista que está fazendo esse projeto, ele vai falar, né, qual que é o máximo que pode movimentar. Tá, então, e ele vai levar uma série de fatores, né, ele não consegue fazer isso sem avaliar as características do solo, qual é o tipo de fundação, o peso da edificação, tá. E aqui só para vocês, só para ilustrar, né, alguns tipos de distorções e qual que é o dano associado a ela, tá. Então a gente colocou aqui uma tabelinha só porque eu acho que é interessante a gente ter esses dados, né. Então vocês depois podem olhar com calma quando eu distribuir esse material. Mas tem, por exemplo, olha, o primeiro deles, né, o limite da qual são temidas dificuldades com máquinas sensíveis a recalque. Um recalque até entendível. E aqui a gente já tem edifícios largos, né, fissuras na estrutura, inclinação notável, necessidade de reforço. Não sei se vocês já viram, né, mas um vídeo bem interessante é de uma recuperação de um prédio de Santos que tinha um recalque bem considerável, e o pessoal conseguiu, né, com uma técnica bem interessante, usar uma série de macacos hidráulicos, e aí levanta a fundação, corta e refaz. É bem interessante, depois eu vou até mandar o link lá no grupo, sabe? Porque é um tipo de recuperação que realmente vai ter que ser feita em prédios que são muito grandes, né, altos, e tem prédio do lado, então tem uma série de situações que deixa bem difícil fazer recuperações mais fáceis, né, ela tem que ser mais sofisticada mesmo, tá? Bom, e aqui vamos falar um pouquinho do protocolo de inspeção. Então, beleza, né? Eu estou fazendo a inspeção predial de um prédio e, de repente, eu me deparo com lá no piso da garagem, tem algumas vagas que estão
com um degrauzinho em relação à pista de rolamento, então tem lá 2, 3 centímetros abaixo, aí você começa a avaliar o piso, tem um tanto de fissura, algumas delas até consideráveis, né? Então, o que que eu faço? Eu estou com uma suspeita de que pode ser um recalque, mas eu preciso ter algum processo, né, um métodozinho, um passo a passo, para eu poder pelo menos indicar para o síndico o que ele tem que fazer, tá? E a gente tem que lembrar que a inspeção predial, a verificação inicial é sempre visual. Eu nunca vou na minha primeira inspeção predial de um prédio cheio de equipamento, nível, etc. A gente sempre vai de forma visual. Depois disso é que eu posso prescrever para esse prédio uma inspeção especial ou algum outro tipo de consultoria, tá? Mas num primeiro momento a gente vai sempre no visual, tá? E a inspeção, principalmente de fundações, ela é feita de forma indireta. É muito raro, né? Só em situações extremamente específicas, eu consigo visualizar uma fundação de um prédio, né? Muito raro, eu nunca, assim, só quando o prédio está passando por algum tipo de reforma ou está fazendo algum tipo de reforço que a gente consegue avaliar qual que é a fundação inicial que ele tinha, né? Mas isso é extremamente raro. Geralmente, eu vou fazer uma inspeção para verificar se tem patologias na fundação de forma indireta, tá? E essa forma indireta é o quê? É avaliar o efeito que a fundação com patologias exerce em outros sistemas, tá? Então, esse efeito vai ser visto onde? Nas alvenarias, nas estruturas, vigas, pilares, lajes, é lá que eu vou ver as fissuras. A fundação mesmo eu não estou vendo, né? Então, eu estou avaliando de forma indireta. Então, se houver a suspeita de recalque, que é esse caso que eu falei, eu estou vendo um tanto de fissura no último pavimento do prédio, e eu não sei por que que apareceu, já tem lá até um degrauzinho, então me dá uma suspeita de que pode ser um recalque. Mas recalque é muito sério, né, gente? Eu não posso simplesmente falar, eu acho que é um recalque e deixar o síndico arrancando os cabelos de preocupação. Eu preciso seguir um protocolozinho que vai me ajudar a chegar nessa conclusão, tá? Então, o que que a gente recomenda? Primeiro, avaliar se as fissuras estão ativas ou não, né? A gente faz aquele testezinho do selo, eu geralmente uso o selo de gesso, que eu acho mais fácil de acompanhar, para ver se aquela fissura está se movimentando, e a gente vai anotando, se ela estiver se movimentando, né? Anota em quanto tempo que aquela espessura aumentou, tá? No caso daquela casa, por exemplo, a progressão das fissuras foi extremamente alta, né? A gente saiu de 0,2 para 1,7 em quase que 2 meses e meio, né? Foi tipo 8 semanas para dar o primeiro problema e na segunda semana já estava bem ruim, tá? Então, em 2 meses e meio já deu esse salto, né? De quase 1 centímetro. Então, a gente precisou falar isso para o pessoal da casa, até para poder ajudar a tomar a decisão de evacuar ou não, porque naquela progressão que estava, né, a gente precisava fazer algo, tá? Mas não necessariamente uma fissura ativa vai progredir tão rapidamente. Então, em alguns pontos, a gente faz a medição semanal, em alguns pontos eu vou ter essa medição diária, né, porque eu preciso ver diariamente o que está acontecendo. Mas dependendo, uma semaninha ali, você já consegue ver a progressão daquela fissura. Então, o primeiro ponto é saber isso. Ela ainda está ativa? Eu estou tendo movimentação ainda? Ou ela está estável? Né? Ou seja, se aconteceu algum recalque, aquele recalque desceu e estabilizou. Ou não, ou ele está continuando a descer um pouquinho cada dia e ainda não encontrou nada que o parasse. Esse é o mais problemático, tá? Depois, eu geralmente realizo um mapeamento do posicionamento dessas fissuras, até para eu entender o que está acontecendo, né? Então, aquele exemplo inicial, né, eu não pude abrir para vocês o laudo, porque ainda está sendo discutido, mas a gente tem uma situação que eu tinha várias fissuras acontecendo, e a gente colocou isso num projetinho da casa, para mostrar que, olha, essas posições das fissuras, da forma como se apresenta, indica que o recalque está nesse ponto aqui.
e é ali que a gente colocou para a concessionária investigar, tá? Porque senão fica uma coisa muito vaga, né, eu tenho um problema, mas aonde que está? Então o mapeamento vai te ajudar a encontrar a localização mais aproximada, né, ou a localização mais provável de onde está o ponto com o recalque, que pode ser o nosso ponto onde está o problema, né, uma infiltração, ou encontrou um solo que era um aterro, enfim, vai te ajudar a encontrar uma possibilidade de problema, tá? Depois eu faço a medição da espessura dessas fissuras. E como que eu faço essa medição? Com um equipamento extremamente simples, que chama fissurômetro, né? Acho que todo mundo recebe aqueles cartõezinhos que tem as medidinhas, né, das fissuras, aquilo é extremamente prático. Eu uso um de acrílico, que é da Trident, que aí eu fiquei com receio, assim, de usar aqueles cartõezinhos e eles não serem calibrados, né? Então eu comprei um que é calibrado, vem um certificadozinho, para eu ter certeza, olha, ali está medindo 0,2 milímetros, está dentro da norma, não tem problema. Passou disso, já consegue me dar um probleminha. Ou até para eu medir, né, a evolução. Então eu tenho um marco ali que está bem certinho, que eu consigo acompanhar e que não vai ser duvidoso, né, aquela medida, tá? Até para laudos periciais é importante sempre ter a medida certinha. Mas para inspeção predial eu utilizo para marcar, né, a medida das espessuras, se ela tiver a necessidade de ter um acompanhamento disso, né. Então, na medição inicial, eu vou falar que estava tanto, e depois a gente vai acompanhar para saber se aquilo evoluiu ou não, tá. Então é importante fazer essa medição inicial. Mesmo se você não tiver, a você não vai ser o contratado, né, para fazer esse acompanhamento, porque às vezes o condomínio não vai te contratar para fazer, por exemplo, a avaliação das fissuras, se elas estão ativas ou não. Então você precisa pelo menos ter a medição inicial, porque se dali a 2 anos a questão piorar muito, é falar: "Ah, mas por que você não me falou?" Não, mas quando eu fiz a inspeção, a situação era essa, e a minha recomendação foi essa, então te dá um respaldo, tá. Depois disso, a gente pode verificar o nível, porque em alguns casos, não em todos, tá, não necessariamente em todos os casos você vai ver a diferença de nível, mas em alguns casos você vê essa diferença, então é interessante você medi-la, né, então, a diferença de nível aqui, o desnível está dando 2 centímetros, 1,5 centímetros, para a gente poder sempre ter um marco zero. Ó, quando eu verifiquei, estava com 1,5 centímetros, tá. E aí sim, eu vou verificar visualmente todas as vigas e pilares que forem possíveis de serem verificadas visualmente. Geralmente aquelas vigas e pilares da garagem, né, dos subsolos, onde eu não tenho revestimento, que eu consigo visualizar a olho nu todas as vigas, todos os pilares, toda a parte, né, de estrutura que estiver visível. É sempre interessante verificar. Quando já tem, né, um risco disso, já apareceu um probleminha, a gente já começa, então, a fazer uma inspeção mais generalizada, né, a abrangência dessa inspeção fica maior. Então, eu vou checar todos os pilares que eu conseguir verificar, sem ter que mexer no revestimento, né. Mas se eu conseguir verificar principalmente de garagens, de subsolos, né, se tiver algum caixão perdido, a gente pede para entrar também, verificar, para eu conseguir até complementar, né, o meu mapeamento de posição dessas fissuras. E aí sim, eu vou procurar toda a anamnese possível né, fazer a anamnese do prédio, né, vou conseguir da parte de fundação especificamente. Vou pedir toda a documentação que o prédio tiver, de projetos, enfim, porque às vezes ele não vai receber esse controle de qualidade da construtora, que nem é obrigatório ela entregar, né. Mas o projetista que fez pode ter, o consultor, né, que fez lá, a consultoria para a consultora pode ter isso guardado. Então a gente começa a pedir para os profissionais que atuaram naquela obra para ver se tem algum tipo de histórico que pode passar para a gente, tá. Isso é muito importante para ajudar a montar o quadro geral do que aconteceu naquele prédio. Porque às vezes num diário de obra lá da fundação fala: "Ah, encontramos um matacão aqui, mas vamos continuar a furação". Bom, então isso acende uma lanterninha vermelha, né. Então a gente consegue levantar alguns pontos para ajudar na nossa investigação. Por quê, gente?
eu não vou conseguir laudar para o síndico o que que ele vai fazer, qual vai ser o tipo, né, de recuperação que ele irá fazer. Na inspeção predial, eu só estou avaliando que existe um problema e qual é os próximos passos que o condomínio vai tomar. Então, eu verifiquei que existe um recalque, vi a documentação, às vezes a documentação está falha, está incompleta, mas pelo diagnóstico que a gente fez, né, seguindo esses passozinhos aí, eu vi que realmente é um recalque. E agora, o que que o condomínio precisa fazer? O que que ele vai fazer do próximo passo? É contratar um consultor específico daquela área para falar para ele, olha, o seu recalque é desse tamanho, então o dimensionamento da sua recuperação vai ser esse. Ele vai passar um projetinho de recuperação para esse prédio. Não é você, inspetor predial, que vai falar isso para ele, tá? É muito importante a gente separar. Mesmo que você seja especialista em fundação e também saiba fazer, esse é um trabalho separado. Tá? Então, mesmo que você seja esse especialista que ele está procurando, o trabalho de inspeção predial é um, o trabalho de recuperação de fundação é outro. Tá? Então, você vai ter que fazer uma nova proposta, vai avaliar com ele, né, o que, que vai fazer, o que, que vai constar nessa proposta, vai atualizar esse pagamento, aí sim você faz esse trabalho, tá? Para não misturar, porque uma coisa na inspeção predial é verificar e constatar o dano. Outra coisa é fazer a recuperação de algo que é muito específico, né? Isso aqui não vai ser uma recomendação técnica, vai ser uma recuperação estrutural. Então já é outro serviço. Então, o meu primeiro ponto é esse, tá? Caso seja confirmado que aquelas fissuras, né, que inicialmente pareciam um recalque, vem realmente um recalque, então passe para o condomínio fazer essa inspeção especializada, com o consultor que vai falar para ele a recuperação que ele tem que fazer. E se por acaso não ficou claro que é um recalque, mas a estrutura está muito fissurada, você não sabe o porquê, aí eu também indico que seja feita a recomendação desse condomínio contratar também uma inspeção especializada nessa área, né, de estruturas, para vir um laboratório com equipamentos mesmo, para fazer a avaliação do que vai ter que ser realizado nesse prédio. Tá? Então, é muito importante, quando a gente tem problemas dessa magnitude, não colocar uma solução simplista no seu relatório. É sempre avaliar que outros profissionais mais qualificados e especializados para aquela atividade sejam consultados. Porque na inspeção predial, a norma, né, 16747, ela deixa bem aberto. Se o consultor, não, se o inspetor, né, predial, ver uma situação que requer a uma análise de um consultor especializado, ele pode colocar lá que vai ser necessário fazer uma inspeção especializada naquele item, né, naquele sistema específico, tá? Então, é sempre bom a gente relembrar essas coisas, porque às vezes no fervor da inspeção predial a gente quer resolver tudo, né, fica querendo mostrar para o síndico, ah, não, aqui você vai fazer isso, fazer aquilo, mas tem um limite, né, então o limite é esse. Você vai sim identificar o que que é e vai passar para o síndico o que que ele tem que fazer. Mas o que ele tem que fazer é consultar um outro profissional. E aí, só alguns lembretes que eu acho que é importante a gente falar, é que, primeiro, né, fissura em estrutura, pela norma 6118, de 0,2 a 0,4, é comum acontecer nas estruturas, tá? O concreto, ele é um material fissurável, mas sempre com uma pitadinha de sal, né, nessa recomendação. Depende da quantidade dessas fissuras e da localização, né? Se aparecer 20 fissuras na diagonal no pé de um pilar, por mais que ela seja de 0,2, isso vai ser problemático, né? A gente vai ter que avaliar também. Mas, dentro do que a norma fala, de 0,2 a 0,4 é normal. Por isso que é importante levar sempre o fissurômetro com a gente, né? Para medir. Porque às vezes aquela fissura de um cabelinho, mas que assusta o proprietário, né? O condomínio. Ele sempre pergunta, o prédio vai cair? Não, não vai cair, calma. Então é importante a gente lembrar isso, tá? Pela norma 6118, de 0,2 a 0,4 é normal, tá? Então, às vezes você vê lajes de estacionamento, né, com aquele monte de fissurinha, ok, tá? Vai acontecer mesmo, principalmente onde recebe carga dinâmica, né? Vai aparecer aquelas fissurinhas, não é nada fora de uma normalidade, mas sempre, né, com apontamento adequado. Se tiver uma quantidade absurda de fissuras, mesmo que ela seja bem fininha, você vai ter que fazer uma avaliação para entender o que está acontecendo, né?
Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é, o que é a fissura ativa? A fissura ativa é aquela que está se movendo, tá? Então, mesmo depois que ela abriu, mas ela continuou abrindo, né, aquela abertura dela está contínua, a gente chama essa fissura de ativa. Mas, às vezes, aconteceu algum fato, e ele foi único, e houve esse rompimento, né, do concreto, mas ele imediatamente parou. Rompeu e já não está mexendo mais. Aí a gente chama essa fissura de estável, tá estabilizada ou inativa. E aí é interessante a gente ver, né, a relação entre a abertura das fissuras e danos. Então tem uma tabelinha, essa tabelinha até já usei ela em alguns relatórios, ela é desses 2 pesquisadores aqui, né, e é citada por esses pesquisadores brasileiros, que ela dá uma dimensão, né, do tamanho do problema, literalmente, né. Então ela fala: "Olha, essa fissura é muito pequenininha, ou ela é insignificante, ela é leve, mas à medida que ela vai abrindo muito, ela começa a ser severa, até chegar no item que ela é muito perigosa", tá. Então a gente sempre vai avaliar, te ajuda, né, a tomar a decisão, né. Naquele caso que eu mostrei do exemplo inicial, me ajudou a tomar essa decisão de chamar a defesa civil, porque já tinha fissuras que no espaço muito pequeno de tempo, passou de leve para muito severa, tá. Então a gente consegue ajudar a tomar decisões com essa informação, tá. Inclusive eu coloco essa tabela nos relatórios, desde que a gente coloque a fonte, né, fica à vontade para usar, ok. E aí tem essa denominação aqui, e eu acho ela um pouco polêmica, eu vou falar por quê. Aqui é também, tanto essa tabela quanto essa tabela daqui, gente, não tem nas normas, tá. Isso daqui é de material técnico, né, conhecimento técnico que nós temos de outros autores, pesquisadores, mas que não está formalizado em normas, tá. Então eu não posso laudar isso daqui, né, eu posso utilizar como fonte de referência, mas eu não posso afirmar que toda rachadura é de 1,5 a 5 milímetros. Isso daqui é uma sugestão desse autor, tá. Mas, o que tem de fissura na norma, principalmente a norma que fala, né, de perícias na construção civil, ela vai falar o seguinte, que eu vou até ler para vocês, ó: "Caracterizar, classificar e quantificar a extensão de todos os danos observados, as próprias dimensões dos danos definem a natureza das avarias, qualquer que seja a nomenclatura, fissura, trinca, rachadura, brecha, fenda ou etc." Ou seja, para a norma, se você falar que é uma fissura de 5 milímetros. O dano dela, a extensão do dano dela já a define como sendo problemática, tá. Essa tabela aqui, ela nem fala, né, de nomenclatura da fissura, ela só fala de abertura da fissura, e ela propõe aqui, né, uma intensidade. Mas nada no mundo é tão certo assim, né, você não passa de 2, levemente a moderada para moderada, né, então, é sempre sendo analisado com uma série de cuidados, tá. Então até mesmo essa questão da denominação, é importante lembrar que, pela norma, não existe esse nome, né, não tem vários nomes para aberturas, a depender da sua espessura, tá, é fissura. A norma 6118 fala de fissura, não fala de rachadura, por exemplo. Isso eu falo para vocês, porque eu já fui questionada no laudo. "Ah, isso daqui é muito espesso, por que você está chamando de fissura? É rachadura." Olha, depende, né. No meu ponto de vista, eu sempre coloco fissura, porque é a nomenclatura que a gente tem por norma, né, na 6118 fala de fissura, e aqui também vai falar que não importa qual é o nome que você dê, desde que você quantifique esse dano. Então, o mais importante do que você tentar encaixar, né, qual que é a denominação, é você conseguir medir, né, então vai lá, meça. É claro que eu não vou medir todas as fissuras, vou medir aquelas que são mais complicadas, né, aquelas que são mais importantes do ponto de vista de avaliação do dano, né, de avaliação da patologia, tá. Então esse é só um ponto que eu queria passar para vocês, porque são questões, né, que no dia a dia a gente pode ter que lidar, ok?